Em nome do povo maranhense, declaro abertos os trabalhos desta reunião. Essa é a 94ª reunião ordinária da legislatura 2017-2020. Agradeço a presença de todos e ao que nos assistem via Facebook. Solicito ao secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adolfo Cardoso Mendes. Presente. Vereador Antônio Ricardo Albino. Vereador Aldo Márcio de Campos. Presente. Vereador Henrique César Bernardes. Presente. Vereador José Clênio Ribeiro Mendes. Presente. Vereador Jucemar Ribeiro Cardoso. Presente. Vereador Leonardo da Silva Carvalho. Presente. Vereador Maria Francisco Rodrigues Siqueira. Presente. Vereador Rodrigo Guimarães Braga. Presente. Temos hoje, mais uma vez, a ausência do vereador Ricardo Albino. Está justificada a sua falta por motivo de saúde. Solicito ao secretário que seja feita a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 93ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Maria da Fé, realizada aos 26 do mês de outubro de 2020, às 19 horas, no plenário da Câmara, composta a mesa pelo presidente Henrique César Bernardes, vice-presidente Adolfo Cardoso Mendes e o secretário Leonardo da Silva Carvalho. Feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Helder Márcio de Campos, José Clênio Ribeiro Mendes, Jucemar Ribeiro Cardoso, Maria Francisco Rodrigues Siqueira e Rodrigo Guimarães Braga. Foi registrada a ausência do vereador Antônio Ricardo Albino e justificada por estar de licença médica. Foi informado que a ata da reunião anterior foi lida, aprovada e assinada por todos ao final da última reunião. Leitura de projetos. Foi registrada a entrada do seguinte projeto. Projeto de Lei número 20, 2020, que estima a receita e fixa as despesas do município de Maria da Fé, Minas Gerais, para o exercício 2021, o LOA. O projeto foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Proposições sem discussão. Indicação número 25, indicações número 95 e 96 de 2020, de autoria dos vereadores Helder Márcio de Campos e Adolfo Cardoso Mendes. Proposições com discussão. Requerimento número 89 de 2020, de autoria do vereador Jucemar Ribeiro Cardoso, requerendo a chefe do Executivo confirmar se a van de 15 lugares, comprada através do processo licitatório 84 de 2020, é referente à emenda impositiva dos vereadores dessa Casa Legislativa. Segundo o requerimento, número 90 de 2020, de autoria do vereador Leonardo da Silva Carvalho, requerendo a chefe do Executivo informar essa Casa como se dá o controle de jornada de trabalho dos motoristas, que trabalham na Secretaria Municipal de Saúde, que fazem viagem para transporte dos pacientes,
em tratamento em outros municípios, TFD. E se os mesmos são remunerados com horas extras ou banco de horas. Se for por meio de horas extras, informar como é feito esse controle e enviar a essa casa a relação de horas extras pagas em janeiro de 2019 a setembro de 2020 a cada motorista. Requerimento número 91, 2020, de autoria do vereador Leonardo da Silva Carvalho, requerendo a chefe do Poder Executivo informar essa casa qual o critério utilizado pela assistência social na doação de medicamentos. Segundo, há um formulário preenchido para cada paciente com cópia do pedido médico? Se sim, enviar a cópia de um dos casos como modelo. O beneficiado tem que estar cadastrado no CAD único. Quarto, para cada paciente e medicamento solicitado por ele, há um processo individual com avaliação social. Se sim, quais os critérios são analisados para autorização e doação? Quinto, se o medicamento for de uso contínuo, a autorização de fornecimento é dada por quanto tempo? Os critérios utilizados na doação de medicamentos no ano 2020 são os mesmos utilizados em 2017, 18, 19, requerendo ainda enviar essa casa, cópia capa a capa do processo licitatório número 24/2019, dispensa 15/2019, com todas as alterações relacionadas, incluindo todos os aditivos e documentos que justificaram as alterações de vigência e de valores do contrato 217/2019, e que figura como a contratada empresa Drogaria Central Mariense. Quarto, requerimento 92/2020, de autoria do presidente dessa casa, reiterando os requerimentos no 75 e 84/2020, tendo em vista que os mesmos não foram atendidos em sua totalidade. Foi requerido cópia do edital do concurso público realizado pela Prefeitura Municipal no ano de 1994, com todos os anexos, bem como cópia da relação de classificados e portarias de nomeação dos servidores. Quinto requerimento, número 93/2020, de autoria do vereador Rodrigo Guimarães Braga, requerendo a chefe do executivo atualizar essa casa sobre o andamento de todas as obras do município iniciadas no presente ano, enviando a documentação que comprove se já foram finalizadas ou em que fase se encontram, cronograma de execução, empenhos, como o valor de total e a origem dos recursos utilizados até o momento, emendas, convênios ou recursos próprios. Após a discussão, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Grande expediente. Todos os vereadores se inscreveram e fizeram uso da palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião ordinária, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual. Câmara Municipal de Maria da Fé, 26 de outubro de 2020. Aqueles que estiverem de acordo com a ata permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Passamos agora à leitura das correspondências. Não temos correspondência. Não temos correspondências hoje, então agora solicito a leitura das proposições sem discussão. Não temos indicação, não temos, só requerimento. Bom, hoje não temos nenhuma indicação, então já passar agora para a leitura das proposições com discussão. Requerimento número 95/2020, o vereador Leonardo da Silva Carvalho, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requer a chefe do executivo informar qual a forma legal utilizada para a instalação do telão eletrônico no centro da cidade, espaço público onde é a sede do atual Conselho Tutelar, esclarecendo se o mesmo pertence ao município ou a particulares. Requer ainda encaminhar a essa casa toda a documentação referente à aquisição e instalação do referido telão. Câmara Municipal, 9 de novembro de 2020, Leonardo da Silva Carvalho. Eu passo a palavra ao autor do requerimento. É o segundo requerimento que já entra nessa casa, pedindo resposta, providências, né, para que sejam esclarecido como é esse telão, quem recebe, como se dá as condições ali, quem paga a conta. Então, o pessoal está perguntando. Já em 2019 foi feito um requerimento, mas não houve uma resposta contundente, então eu vou aguardar a resposta, senhor presidente. Pois não, a palavra está aberta. Algum vereador quer fazer uma colocação? Coloca o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 96 de 2020, os vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Jusemar Ribeiro Cardoso, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal,
requer ao presidente dessa Casa Legislativa enviar ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais denúncia de suposta irregularidade levantada e apresentada nesse plenário, com aprovação unânime dos vereadores por meio dos requerimentos 57, 69 e 87 de 2020, referente ao uso do trator público em imóvel particular. Ocorre que no dia 8 de junho de 2020, apresentamos o requerimento 57/2020, requerendo à chefe do Executivo explicações sobre a utilização de um trator da Prefeitura em serviços particulares, realizado na propriedade localizada no alto do bairro Capoeirinha, Lagoa, em sítio de propriedade conhecida da família do chefe do Executivo e seu esposo, solicitando informar, primeiro, nome completo do proprietário do terreno particular localizado, atendido com o trator das fotos, nos dias 20 e 21 de maio de 2020. Segundo, informar a descrição do trecho executado com o número de horas trabalhadas e anexar a cópia comprovante e recolhimento da taxa devido conforme o artigo da Lei 1.389 de 2009. Qual a procedência das manilhas que apareceram na foto? Tendo em vista que as denúncias feitas apontam que supostamente são da Prefeitura Municipal. Em resposta ao requerimento citado, a senhora prefeita Patrícia Almeida enviou fotos de um trator de suposta propriedade da empresa Gold Chips, dizendo ter sido o mesmo utilizado na propriedade, e se negou a informar o nome completo do proprietário do terreno particular indicado nas fotos abaixo, conforme registrado na Prefeitura. Enviou também nota de saída de mercadoria, como comprovante da aquisição das manilhas por suposto proprietário do terreno, em papel timbrado daquela empresa, o que nos causou estranheza, já que a nota foi emitida por empresa de produtos alimentícios e não de material de construção. Além da venda das manilhas, a nota faz referência à venda de carreta do entulho e o aluguel de 17 horas de retroescavadeiras. Como as fotos apresentadas no requerimento 57 foram analisadas por requerentes, que constataram não se tratar do mesmo veículo. Apresentamos, no dia 3 de agosto de 2020, o requerimento 69 de 2020, reiterando a necessidade da devida resposta ao requerimento 57, já que as informações estavam desencontradas, reforçando a possível irregularidade cometida pela atual gestora. No requerimento 69 de 2020, ainda tivemos o cuidado de mostrar fotos comparativas, comprovando não se tratar do mesmo veículo, pelos seguintes detalhes. As fotos anexas. No mesmo requerimento 69, voltamos a pedir o nome do proprietário do imóvel, questionamos as informações enviadas na nota de saída de mercadoria e pedimos que enviasse a essa casa relatório da Fazenda Municipal, constando a emissão de nota fiscal pela empresa referente à nota apresentada, bem como do imposto recolhido, com cópias dos comprovantes. Porém, não fomos atendidos. Em resposta, a prefeita municipal Patrícia Almeida, apesar de ter tido 15 dias de prazo para o envio de resposta, que é previsto na lei orgânica, pediu mais 15 dias de prazo para responder aos questionamentos. E ainda assim, 30 dias depois, enviou resposta incompleta, informando apenas que o senhor Matheus, da empresa que prestou algum serviço à propriedade, se dispõe a prestar maiores informações, não identificando o senhor Matheus, muito menos a empresa. No dia 28 de setembro de 2020, apresentamos o requerimento 87 de 2020, reiterando o requerimento 69, alegando que não obtivemos respostas condizentes com o que foi pedido e que não recebemos relatório da Fazenda Municipal, constatando a emissão de nota fiscal pela empresa Gold Chips, referente à nota apresentada pela chefe do Executivo, bem como do imposto recolhido sobre o serviço de venda das manilhas, venda de carreta do entulho e aluguel de 17 horas de retroescavadeira. Além da informação do grau de parentesco da chefe do Executivo ou de seu esposo com o proprietário do terreno citado. Pedimos, a fim de simplificar, confirmar se o veículo das fotos abaixo pertencente à frota municipal, em caso positivo. Informar se já realizaram o serviço na propriedade relacionada no requerimento 57/2020. Se positivo, quando e como se deu a prestação de serviço, enviando a comprovação. Porém, mais uma vez não fomos atendidos no dia 3 de novembro. Recebemos resposta ao requerimento 87/2020 com a simples informação de que o assunto está sendo analisado pelo setor jurídico daquela prefeitura. Sendo assim,
consideramos que todas as tentativas de esclarecer fatos foram esgotadas e que a negativa de informações, depois de 5 meses de espera, nada mais representa do que um desrespeito com essa casa e com o povo que representamos, como também pode ser entendida como uma confissão das próprias irregularidades apontadas, já que se não houvesse irregularidade, a forma mais fácil de resolver a questão seria apresentando o que se pediu até então. Portanto, requeremos o envio imediato de todos os documentos relacionados aqui ao Ministério Público de Minas Gerais, para que se proceda às investigações, já que essa casa se vê impossibilitada de juntar as provas necessárias, até mesmo para a possível instauração da comissão parlamentar de inquérito para o caso. Requer ainda, seja o Tribunal de Contas do Estado de Minas ser cientificado do ocorrido, já que a ele cabe a análise das contas públicas do município. Câmara Municipal, 9 de novembro de 2020. Leonardo da Silva Carvalho e Josemar Ribeiro Cardoso. Eu passo a palavra aos autores do requerimento. Vereador Semar, por favor. Sim. Pode? Boa noite a todos, boa noite aos colegas vereadores, aos que nos acompanham de casa, via Facebook. Esse caso, né, a gente já trouxe ele por outras vezes, que a gente está apenas concluindo, após 3 requerimentos, 3 tentativas, dela estar esclarecendo esses fatos que nós presenciamos lá, recebemos a denúncia e presenciamos, pessoalmente, eu e o vereador Leonardo, registramos e pedimos as informações necessárias. Como já foi muito bem esclarecido ali, as primeiras informações, segundo o primeiro requerimento, de acordo com o primeiro requerimento, não foram muito bem explicativas, porque o trator, na foto que ela mandou, não batia com o trator da foto que a gente presenciou lá. Então, a gente comprovou aqui que o trator não era o mesmo, envolvendo uma empresa, como eu disse aqui, de terceiros, que é conhecido da gente, não tem nada a ver com o assunto, não é a empresa que a gente está fiscalizando, é a empresa, na prefeitura, a empresa pública que a gente está fiscalizando, o dinheiro público, então não cabe ficar envolvendo empresas de terceiros, o que a gente descartou, até porque os documentos pedidos não foram enviados. Aí depois de várias tentativas, se mostra esgotado as nossas possibilidades aqui de juntar provas, uma vez que, negando o documento, já se comprova que houve uma irregularidade, porque não consegue nem se defender de um fato tão simples. Então, a gente, enviando ao Ministério Público, isso será, a conclusão será via Ministério Público, essa investigação. O fato de ocorrer 3 vezes e não obter resposta, para mim, deixa de ser uma suposta irregularidade e acaba se confirmando. Uma vez que nós presenciamos, nós até estamos convencidos, porém, não podemos fazer nada sem provas. E sem as respostas, fica difícil, porque para responder, pede 15 dias, depois mais 15 dias, após 30 dias, manda uma resposta que o assunto está sendo analisado pelo setor jurídico. Vai analisar até quando isso? Quantos anos vai analisando isso? O requerimento a resposta em 15 dias, quando quem deve não teme. Se não deve nada, em 15 dias já manda a resposta. É muito fácil defender quando não deve nada. Agora, quando deve, fica essa enrolação aqui para enviar por envio de documentos, é onde acredito que o Ministério Público seja o melhor caminho. É só isso. A palavra continua aberta. O vereador Leonardo, quer fazer alguma satisfeito colocação? Com a colocação do nome do vereador Josemar, que esse é um trabalho, uma atribuição do vereador de acompanhar os trabalhos do executivo. Então, houve uma suposta irregularidade, infelizmente, não obtivemos êxito na resposta do executivo. Então, quando não se tem êxito na resposta, cabe ao Ministério Público. Obrigado, senhor presidente. Coloco o requerimento em votação. Que eles estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 97, 2020, os vereadores Leonardo da Silva Carvalho e Josemar Ribeiro Cardoso, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requer a chefe do Executivo que envie a esta casa, a exemplo da resposta enviada ao requerimento número 19, 2020. Primeiro, relação atualizada de cargos comissionados de funcionários efetivos e seus cargos de origem. Segundo, relação atualizada de funcionários em cargos comissionados, efetivos e contratados. Terceiro, relação atualizada de todos os funcionários com salário mínimo e a complementação constitucional, cadastro, nome, admissão, salário,
salário base e complementação constitucional por cargos. Quarto, relação atualizada de funcionários efetivos. Quinto, relação atualizada de funcionários contratados. Sexto, relação atualizada de funcionários e de seus respectivos setores, por ordem de matrícula, com cargos de origem e os que ocupam atualmente. Requeremos ainda a relação de servidores que se aposentaram nos últimos 5 anos, recebendo na época da aposentadoria valor menor de um salário mínimo como salário base, mais complementação constitucional, com o cargo que ocupava e a data da exoneração para a aposentadoria. Requeremos também ao presidente dessa Câmara que, tão logo essa Casa receba resposta ao presente requerimento, que encaminhe ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas a relação atualizada de todos os funcionários com salário mínimo e a complementação constitucional, bem como dos servidores que se aposentaram nos últimos 5 anos, recebendo na época da aposentadoria valor menor do que um salário mínimo, como salário base, mais complementação constitucional, como complemento das denúncias já enviadas e ao Ministério Público do Trabalho, cópia de todos os requerimentos e respostas relacionadas ao caso desses servidores, para ciências e medidas cabíveis. Câmara Municipal, 9 de novembro de 2020, Leonardo da Silva Carvalho e Jucemar Ribeiro Cardoso. Passo a palavra aos autores do requerimento. Bom, mais uma vez, essa é a conclusão de um trabalho que a gente realizou durante o ano em defesa desses funcionários que estão numa situação um pouco complicada. Eu digo complicada porque não estão totalmente ilegais, mas é uma situação delicada porque eles têm uma defasagem salarial e que eu considero uma covardia. Eles não recebem um reajuste real toda vez que essa Câmara, né, que o Executivo envia para essa Câmara um reajuste anual dos vencimentos. Isso começou no início do ano, quando a gente aprovou aqui, né, o reajuste para esse ano. Em especial de 10%, o pessoal começou a nos procurar, né, no mês seguinte, que eles não tiveram reajuste, que eles recebiam um salário mínimo e no mês seguinte receberam de novo um salário mínimo. Mas cadê os 10% que vocês aprovaram? Aí que a gente foi analisar e descobriu aquela situação. O salário base, né, não é o mínimo. Eles recebem o mínimo, mas não como salário base. Eles recebem o salário base menor do que o mínimo. E há uma complementação constitucional para que se chegue ao mínimo. Aí o que acontece é que esse reajuste que eles têm no salário base é só ali dentro, né, desse salário base. Completa o mínimo, eles nunca saem disso. Eles entram recebendo um salário mínimo, se aposentam com o mínimo e nunca saem dessa situação. Não tem uma progressão ali, né, efetiva dentro da carreira. Então, isso já foi encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. A gente pede agora que seja enviado ao Ministério Público do Trabalho todo o resultado, né, as respostas que vierem desse último requerimento aqui referente a esse assunto. Então, essa relação atualizada, a gente quer saber dos aposentados, né, o pessoal que se aposentou sem saber, né, dessa situação, e dos atuais. E pede, a gente requer ao presidente da Câmara que, assim que chegar essa resposta, já envie ao Tribunal de Contas, Ministério Público, acrescentando ao que já está lá, e ainda enviando ao Ministério Público do Trabalho. Então, isso foi um trabalho em defesa desses servidores públicos e que, né, as respostas venham e sejam enviadas para lá, né, de acordo com o que a gente solicita aqui. Passa a palavra agora ao vereador Leonardo. Mais uma vez, é um requerimento pertinente, né? Ela se faz jus, porque a gente precisa fazer justiça com 125 funcionários, mais algum do hospital, que trabalham na Fundação Municipal, Fundação Municipal de Saúde, que recebe uma complementação que chega a ser até vergonhosa, né? Eu entendo que essa situação já está há mais de 3, 4 prefeitos, né, Jucemar? Desde 2018 para cá, né? Eu acho que todo prefeito que passou não quis se atentar ao fato de estar errado essa complementação de salário. E quando um funcionário, operário 1, operário 2, ou as serviçais das escolas aposentam, eles aposentam com menor salário. Então, isso é uma covardia. Agora, 2016, quando nós assumimos aqui, nós fizemos vários requerimentos e não identificamos essa situação.
Mas, com certeza, aqueles que estavam no executivo, trabalhando no executivo, junto com o executivo, deveria ter falado para a senhora prefeita que tinha que corrigir essa situação. Né? Todos os funcionários estão sendo prejudicados, são 125 funcionários, e cabe nós fazer justiça. E nós, infelizmente, ficamos sabendo tardiamente dessa situação dos funcionários, até porque eram negados para nós informações. Né? Foram vários requerimentos e eram negadas informações, até que nós acabamos descobrindo que 125 funcionários, mas alguns do hospital, estão recebendo uma complementação e o teto dele, do salário, abaixo do teto. Infelizmente, agora se cabe fazer justiça. Agora nós passamos 4 anos e o executivo não se atentou a corrigir essa covardia com os funcionários, né? Sendo ela também uma funcionária pública. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua aberta. Coloco o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento no 98 de 2020. O vereador Rodrigo Guimarães Braga, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requer a chefe do Executivo informar esta Casa sobre todas as licenças e autorizações ambientais que foram necessárias para a realização das obras no leito e arredores do Ribeirão Cambuí, encaminhando cópia das mesmas para análise dos vereadores. Câmara Municipal, 9 de novembro de 2020. Rodrigo Guimarães Braga. Passa a palavra ao autor do requerimento. Boa noite a todos, senhor presidente, aos colegas, os que nos acompanham pelo Facebook. De conhecimento de toda a população, né, que está tendo obras ali perto, próximo ao CEASA, né, onde será o futuro parque municipal, e também foi realizada ali algumas obras no leito do Ribeirão Cambuí, aumentou-se a largura, né, do rio, e algumas pessoas, né, nos procuraram, perguntaram sobre a legalidade, sobre a questão ambiental. Eu tenho certeza que, com certeza, a Secretaria de Meio Ambiente se atentou a isso, porque a Karina, né, a secretária Karina, que comanda lá, é uma pessoa muito competente, ela é da área, entende, sabe da importância dessas licenças, então eu tenho certeza que foi feito tudo dentro da legalidade. Mas a gente solicita, né, a cópia, né, informar quais licenças foram essas e cópia para a gente analisar e ter em nosso poder aqui esses documentos, para que quando formos questionados com a população, podermos mostrar que está tudo certinho. É uma obra que, inclusive, já foi objeto de requerimento aqui da Casa, alguns vereadores já pediram, a gente sabe da importância, né, de cuidar ali do rio, que em diversos trechos a largura estava muito pequena, corria o risco de alagamentos, enfim, é uma história antiga. Mas o pessoal tem questionado bastante, então é importante essa Casa ter esses documentos, essas licenças, para fornecer para qualquer munícipe aí que quiser ter acesso. É só isso, senhor presidente. A palavra está aberta. Algum vereador quer fazer uma colocação sobre o requerimento do vereador Rodrigo? Coloco o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento também aprovado por unanimidade. Requerimento número 99 de 2020. O vereador Josemar Ribeiro Cardoso, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, requer a chefe do Executivo informar esta Casa quantos e quais bueiros da cidade foram cobertos com grades feitas de vergalhão, como as fotos abaixo, e quais as providências estão sendo tomadas para se evitar danos materiais aos proprietários de veículos que precisam transitar ou estacionar próximos a esses bueiros, tendo em vista a péssima qualidade no acabamento das grades. Ocorre que no dia 5/11 de 2020, última quinta-feira, este vereador estacionou seu veículo em uma das vagas para o estacionamento próximo à Casa Lotérica, na Praça dos Vereadores, e quando manobrou seu carro para sair da vaga, teve o pneu do seu carro rasgado por ponta de vergalhão de uma dessas grades colocadas pela Prefeitura Municipal. Verifica-se em toda a cidade, inclusive em mais de um bueiro naquela mesma praça, que em várias dessas grades foram instaladas com pontas dos vergalhões sem acabamento, estando expostas em formatos pontiagudos, o que coloca em risco não só veículos, como também os pedestres que podem se ferir. Tal pedido se faz necessário para que o vereador continue seu dever de fiscalização, pedindo que as falhas sejam corrigidas tempo a tempo pela atual gestão, a fim de se evitar também danos ao erário público, que pode ocorrer por possíveis processos movidos pelos cidadãos que se sentirem lesados por danos como sofrido pelo vereador. Câmara Municipal, em 9 de novembro de 2020, Josemar Ribeiro Cardoso. Passo a palavra ao autor do requerimento. Bom, esse fato que ocorreu comigo,
preservando para que não ocorra mais, né, com ninguém, o fato é que essa grade com vergalhão, a forma que é feito o corte ali, ele não é dado um acabamento e ele fica pontiagudo. Não é somente danos materiais, pode acontecer, né, com pessoas que podem ter um ferimento no pé. A distância entre a grade também, cabe o pé de uma criança ali, uma criança passar ali desatenta, né, criança pode estar sendo, né, lesada. Então, o que acontece? Essa questão de grade de bueiro, a gente fala assim, parece que não tem muita importância, mas quando aconteceu isso comigo, aí eu fui tomar conhecimento da quantidade de casos que já tinha acontecido. O pessoal chegou ali relatando, já teve caminhão ali que teve, né, um caso semelhante, ele afundou, não deu conta do peso do caminhão, foi trocada essa grade, e essa grade novamente agora, né, com esse problema. Então, o que eu estou fazendo? Não estou usando o caso que aconteceu comigo para que seja feita uma revisão em todas as grades, né, de bueiros na cidade, zona rural. Eu presenciei na zona rural, aí, né, que eu ando toda semana, aí, desde o início do mandato, a gente vê grades aí, bueiros sem a grade, abertos, expostos, e bueiros também com grades também de, né, um pouco duvidoso, que pode gerar, né, esse tipo de acidente. Então, o objetivo aqui é trabalhar com a prevenção, evitar que isso venha acontecer novamente, uma vez que isso pode gerar, né, para se evitar processo contra a prefeitura, porque esses danos, né, podem virar ações na justiça e estar causando prejuízo aos cofres públicos, né, um fato que pode ser evitado. Evitar é melhor do que, né, remediar e estar pagando. Então, no caso meu aqui, não estou reivindicando o pneu, né, não é esse o fato, eu quero apenas que isso não aconteça mais com ninguém, tanto para, né, como eu disse aqui, para não que vire processo na justiça e causando, né, gastos que podem ser facilmente evitados. Então, é isso. A palavra está aberta. Algum vereador quiser fazer uma colocação? Coloco o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Último requerimento. Requerimento número 100, de 2020. O vereador Leonardo da Silva Carvalho, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal, reitera o requerimento 85/2020, requerendo à chefe do Executivo enviar a esta casa cópia do relatório da sindicância 1/2020, instaurada por intermédio da portaria número 103, de 20 de julho de 2020, para apurar possíveis irregularidades na contratação das empresas prestadoras de desenvolvimento da website institucional desse município. Ocorre que esse vereador solicitou o referido relatório da reunião no dia 28/9/2020 e a prefeita municipal, Patrícia Almeida, não atendeu o que foi requerido e pediu prazo mais de 15 dias para atender. Após 15 dias, recebi a resposta do requerimento que a prefeita, mais uma vez, não enviou o relatório, justificando que o processo se encontrava concluso para análise do setor jurídico. Sendo assim, aguardo o envio do relatório. É oportuno informar aos nobres colegas vereadores e à população mariense que no dia 4 de novembro de 2020, a última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais informou que o processo 10.771/61, referente à representação registrada por essa Câmara Municipal para apuração de supostas irregularidades, envolvendo o servidor Aldo Lucas Batista Gonçalves, na contratação das empresas Maria Aparecida Batista Gonçalves e Luciele Keller dos Santos, de propriedade da mãe e da esposa dele. Foi deliberado na sessão no dia 3/11/2020, tendo determinado o envio da análise técnica do processo citado, bem como da decisão daquele respeitado tribunal ao promotor de justiça da nossa comarca. Tendo restado confirmado na decisão do Tribunal de Contas afronta ao artigo 9º, inciso 3º, da Lei das Licitações e ainda ao princípio da moralidade, cometidos pelo servidor Aldo Lucas Batista Gonçalves, requero a chefe do Poder Executivo, enquanto durar a apuração dos fatos pelo Ministério Público, que o servidor seja afastado dos cargos que ocupa em comissão, bem como de todos os conselhos e comissão
que se faz parte. Câmara Municipal, 9 de novembro de 2020. Leonardo da Silva Carvalho. Então, passo a palavra ao autor do requerimento. Senhor presidente, senhores vereadores, aqui se conclui o trabalho do vereador. Já no final de 2018, eu levantei todas as empresas que a prefeitura estava devendo. Acho que era no valor de quase R$800 mil. E uma dessas empresas se dava em nome de um servidor público, que é o Aldo Lucas, que era secretário, né? Qual que era a pasta? Não lembro a pasta, alguém lembra a pasta com o secretário Aldo Lucas? Na época, ele era secretário, né, dentro da administração. E lá estavam algumas notas de pagamento que seriam beneficiados à empresa dele. Como que pode um servidor manter a empresa em nome de seus familiares? Aí eu pedi que fosse mandado ao Tribunal de Contas. Agora, o Tribunal de Contas, né, infelizmente, eu não tive tempo hábil de tomar conhecimento, porque eu cheguei agora à tarde e fiquei sabendo dessa representação do Tribunal de Contas, essa casa que foi enviado, que ela está pedindo que seja enviado ao Fórum de Cristina para que se torne inquérito em crime, né? Parece que se apura se houve crime. Mas o que me chama a atenção aqui é que, na resposta do Aldo Lucas, ele diz que está sendo perseguido, que são questões políticas. Gente, como que pode um servidor público manter empresas? E foi contratado agora. Não veio somente lá do ex-gestor, não, foi contratado desde 2017. Né? E nessa casa ele tinha contrato já, ele tinha contrato na Câmara dos Vereadores e foi tirado, graças ao presidente na época. Ele viu que poderia causar algum dano, algum problema lá na frente, algum processo à casa, ele pediu para que retirasse a empresa. Então, eu estou pedindo hoje não o afastamento dele do cargo da prefeitura, que ele tem, mas sim de comissões. Eu não sei, eu acho que mais justo, né? Tanto que a prefeita se preza pela moralidade no setor, no serviço público, eu acredito que ela vai tomar essa posição, né? Como ela afastou outros funcionários, por pouca coisa que está aqui. Né? Muito séria a situação, né? Não foi pautado na prestação de conta dela, porque aquilo que já estava no Tribunal de Contas em 2018. Agora, eu estou pedindo que seja afastado o servidor Aldo Lucas das funções de cargos comissões, não do cargo que ele prestou, que ele é efetivado. Não é nada mais do que justo, até porque tem servidores que estão sofrendo processo administrativo e que foram afastados, até mesmo por pouca coisa do que isso aqui. Então, eu estou pedindo que faça justiça. Obrigado, senhor presidente. A palavra está aberta aos demais vereadores. Antes de colocar em votação o requerimento, coloco o requerimento em votação. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Bom, tendo em vista hoje que não temos nenhum vereador inscrito para a fala final, vou declarar encerrada essa reunião, mas acho que o vereador Rodrigo queria... Só queria, senhor presidente, eu sei que nós combinamos hoje, né, devido à proximidade das eleições, não fazer uso do grande expediente, sim, mas acho que é oportuno divulgar para a população, olhando hoje o site da Prefeitura, na transparência, e eu vi que tem um processo seletivo aberto para o cargo de assistente social. As inscrições vão do dia 6 até o dia 16 desse mês. Então, se alguém estiver assistindo, tiver interesse, ou conhecer alguém que tem interesse, eu acho que é para o período de apenas 1, 2 meses, mas já ajuda. Eu acho que talvez a Prefeitura não está fazendo uma ampla divulgação por causa do período eleitoral, acho que tem algumas vedações, não me aprofundei nisso também, não dá para saber, mas a gente usa aqui esse espaço, que o pessoal tem uma audiência bacana, em reunião da Câmara, para quem se interessar, entrar no site da Prefeitura, lá no espaço de processos seletivos, tem um processo seletivo aberto para o cargo de assistente social. E também desejar aí domingo será o dia das eleições, desejar boa sorte a todos os candidatos, candidatas, e aí que façamos uma eleição limpa, que corra tudo bem, que dê tudo certo e que vençam aí pessoas boas, pessoas interessadas aí ao progresso de Maria da Fé. Então, é apenas essa mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Crânio, queria tomar parte, encerrar a reunião, por favor, vereador Crânio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Eu queria aproveitar esse momento aqui para deixar claro que eu renunciei minha candidatura à reeleição para vereador, tendo em vista outros empreendimentos que eu estou desenvolvendo, e já na campanha eu já estava sentindo que ia me sobrecarregar muito e eu não ia estar conseguindo desenvolver aqui um novo mandato de forma 100%
dedicação aqui exclusiva, então eu abdiquei dessa reeleição. Então eu queria informar aos munícipes, queria agradecer aí o apoio do pessoal, o carinho, tudo, mas infelizmente tem certos caminhos na vida que você tem que optar para que possa desenvolver um projeto bem sucedido. Eu agradeço, muito obrigado. Então, agradeço ao vereador Clênio, né, por estar dando essa transparência aos seus eleitores, né? E é isso aí, vamos tocar o barco para frente. Eu declaro encerrada essa reunião. A próxima reunião ordinária será realizada no dia 23 de novembro, segunda-feira, às 19 horas. Uma boa eleição a todos, fiquem todos com Deus e boa noite. Boa noite. Pai, eu sou pesqueiro? Não, eu barato, Maria.